Será que a tecnologia veio para resolver os problemas de educação? Será que a educação evoluiu tanto quanto a tecnologia ao longo dos tempos? Eu vou contar a história das tecnologias na educação, mas com um foco maior nas pessoas, nos cidadãos. Então assista o vídeo até o final para entender os impactos da tecnologia na educação ao longo dos tempos e por que é tão fundamental saber da história da tecnologia na educação na nossa vida. E acredite, ela é importante para qualquer pessoa. Meu nome é Wilson Galindo, eu falo neste canal sobre educação e tecnologia. Então, se você tem interesse, já se inscreve no canal, porque eu vou trazer sempre vídeos de qualidade para você nessa área. Só que para falar de tecnologias na educação, primeiro devemos definir tecnologia. Tecnologia é um método ou processo ou até uma ferramenta feita de maneira sistemática para resolver um problema. Logo, ela pode ser também subjetiva, como metodologia de ensino. Sobre esse tema, muita gente fala que nunca houve tantas transformações como atualmente. Mas você vai ver que o mundo passou por muitas transformações durante todo o seu período da história da espécie humana. O que acontece é que as transformações estão cada vez acontecendo mais rápido, mas grandes transformações fazem parte do mundo desde os primórdios. E nossa história começa em 40.000 a.C., quando os homens das cavernas pintavam as cavernas com sua arte rupestre já no sentido de se comunicar, ou seja, era sua expressão cultural. Em 3100 a.C. temos outro marco na história, que é a invenção da escrita. Então a escrita foi desenvolvida na Mesopotâmia pelos sumérios com suas escritas cuneiformes e no Egito com os hieróglifos. Já no século IV a.C., Sócrates cria a maiêutica, que é um modo de ensinar onde o professor faz perguntas e leva o aprendiz a criar seus próprios conhecimentos. Ou seja, o indivíduo ele tira as próprias conclusões a partir do diálogo. E isso é muito importante, porque já é uma demonstração que o mestre, na época, estava preocupado realmente com o aprendizado crítico do aprendiz. Até o século XII, a escola não era bem definida. Só a partir da Idade Média, dessa época, é que, graças à Igreja, começou-se a estruturar as primeiras escolas, onde se ensinava a ler, escrever, contar e o catecismo. No século XV, com o Renascimento, temos a volta ao pensamento da Grécia Antiga de Sócrates e Platão. Então, nessa época, houve uma ênfase na racionalidade, na ciência e na natureza. E neste contexto, em 1450, Gutenberg aprimora a prensa, criando uma inovação muito forte que contribuiu e muito para a disseminação da informação. Para vocês terem uma ideia, até aí levava-se 3 anos para fazer uma cópia da Bíblia. E graças à prensa de Gutenberg, esse trabalho foi agilizado em 1000 vezes. No início do século XX, temos outro grande passo, que foi a popularização do rádio. Através dessa mídia, nós realmente atingimos uma grande massa de pessoas. E a partir do rádio, as pessoas começaram a passar muito tempo, e não só para informação, mas muito tempo com entretenimento, que principalmente por causa das músicas. E desde essa época já tivemos iniciativas educacionais, inclusive com projetos nacionais. E nesta época a escola tinha um caráter instrucional. Naquela época, com a expansão da indústria, precisava-se de mão de obra barata e rápida. Então, o modelo instrucional se adequava muito bem ao que se pretendia. E por que o rádio é considerado realmente a primeira mídia de grande massa?
porque até o início do século XX, aí nos anos 1920, nós tínhamos uma taxa de analfabetismo de 65%. E para vocês terem uma ideia como evoluiu devagar, em 1960 ainda tínhamos 40% das pessoas com mais de 15 anos analfabetos. Daí o grande diferencial do rádio, pois as pessoas, para ter acesso a essas informações, não precisavam nem saber ler, nem interpretar. Também no início do século XX, começou a utilizar projetor de imagens. Os primeiros eram chamados de lanternas mágicas. Esses equipamentos são os precursores do retroprojetor, que foi largamente utilizado a partir da década de 50 em sala de aula. Inclusive, até hoje, nós ainda encontramos pessoas que utilizam esse retroprojetor. Graças à inclusão de movimento a essas imagens, surgem os primeiros filmes. E já no início do século XX, nós temos experiências de filmes educacionais, normalmente em formatos de documentário, e um dos que iniciou esse movimento foi Charles Urban. Mas aí temos uma nova era a partir da década de 50, com a chegada da TV aqui no Brasil. A TV veio como um sistema muito forte. Por quê? Ela tem um poder de retenção muito superior por unir a imagem e o som. Então as emissoras sabiam desse poder que tinha e utilizava para manter, o público o maior tempo possível ligado, nas suas telas. Como tinha poucas emissoras de rádio e TV, então a população tinha acesso a poucos meios de informação, poucas fontes de informação. E de onde vem esse poder da TV? Imagina que Confúcio já dizia: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Imagina 24 imagens por segundo e ainda o som. E vocês podem perguntar: e a neutralidade das mídias, principalmente das notícias? Bem, o que eu tenho a dizer a vocês é que é impossível um ser humano ser totalmente imparcial. Quando eu falo, toda a minha experiência, todo o meu ponto de vista influencia diretamente no que eu vou transmitir. Então, até a personalidade influencia naquilo. É impossível, por exemplo, num roteiro, quem escreve esse roteiro não passar suas impressões ou carregar com toda a sua experiência ali. Todo o seu ponto de vista inconscientemente vai estar ali. Então, desde que a TV começou a se popularizar, já se criou os canais de educação. E muito se falava, e já se pensava na substituição. Algumas pessoas pensavam já que a TV poderia substituir o professor. Um aspecto muito importante é que na Idade Antiga, na Grécia, já se tinha noção de levar o aprendiz a pensar. Mas isso foi perdido principalmente graças à Idade Média e ao capitalismo. Inclusive, era utilizado muitos modelos baseados em Esparta, que era um método de ensino militar altamente rígido. E é triste, falar que desde a Idade Média nós utilizamos esse modelo de ensino que o foco era no conteúdo, onde o professor era detentor do conhecimento e o estudante simplesmente recebia aquele conhecimento. E o pior é que hoje ainda vemos muitas escolas muito preocupadas com o conteúdo e não com as competências e habilidades dos estudantes. E notem que tanto o rádio e a TV eles se adequam bem a esse modo, ou seja, eles são baseados na transmissão. Outro aspecto importante é que quando começamos o vídeo, as transformações levavam milênios para acontecer. Depois foi para séculos, décadas, e nós vamos ver ao longo do vídeo que agora as transformações começam a acontecer em poucos anos.
Então, esse é um grande diferencial da sociedade moderna. Nos anos 90, começaram a difundir os computadores. E, graças à sua eficiência, começou-se a pensar novamente na substituição dos professores. Hoje, nós sabemos que os professores são imprescindíveis e nunca serão substituídos. Já temos certeza disso. O que acontecia? Achava-se nessa época que o fato de disponibilizar o computador ao estudante já potencializaria, o estudante já seria capaz de utilizar todo o potencial dessa máquina e todo o potencial da internet, por exemplo, que foi um grande equívoco. O que acontecia era que os estudantes replicavam velhas práticas, por exemplo, de copiar e colar, para o computador. Então, eles usavam como um livro, por exemplo. E até os professores entendiam como uma forma de digitalização, ou seja, aquele material que ele passava por escrito, agora ele transcrevia para o computador. Agora eu vou falar sobre a evolução da internet. Ela está muito associada à evolução das tecnologias digitais da informação e comunicação. Os anos 90 são marcados pela chamada Web 1.0. Então foram os primeiros modelos de web, onde ela era baseada em websites estáticos, com poucos recursos visuais, e a interação com o usuário também era muito pequena. Em 2004, houve um marco muito grande na sociedade, com a chegada da Web 2.0. Então essa internet, ela é focada, veio como um diferencial os sites mais dinâmicos, onde grande parte da informação já iria para a nuvem e começavam os aplicativos a rodar diretamente na nuvem, ou seja, diretamente na internet, e veio o grande boom das redes sociais virtuais, que na época foi marcada pelo Orkut. Então, o que aconteceu nessa época é que grande parte dos internautas gastavam muito tempo utilizando as redes sociais e postando nas redes sociais. Inclusive, tinham pessoas que só acessavam a internet para acessar as redes sociais. E nessa fase, como as ferramentas de colaboração realmente ofereciam vários recursos, começou-se a inserir uma quantidade exponencial de informações nos computadores, na internet. E numa sociedade onde informação é poder, cresceram-se muitas empresas baseadas nessas informações. E, embora houvesse iniciativas da escola em utilizar redes sociais na educação, foram muito pontuais. Note que há uma contradição aí. Enquanto as pessoas começavam a utilizar cada vez mais a internet, a escola foi inserindo aos poucos a tecnologia na sala de aula, mas mesmo assim de maneira discreta e mais nesse sentido de passar, de digitalizar a informação e não no sentido de integrar com a internet. Em 2006, a Google compra o YouTube. E foi um marco para a história dos computadores, porque essa rede cresceu tanto que hoje ela já é a segunda maior ferramenta de busca do mundo. O YouTube hoje ele funciona como vitrine tanto para empresas quanto para pessoas. E é uma ótima oportunidade tanto para negócios quanto para estudos. Inclusive, se você pensa em ser youtuber, eu fiz um vídeo dando 10 motivos para se tornar um professor youtuber. Então pode clicar no card ou clicar lá na descrição do vídeo. Em 2009 o WhatsApp foi criado e em 2014 a Facebook compra o WhatsApp. O WhatsApp tornou-se uma ferramenta indispensável para o smartphone nos dias atuais. Então, hoje ele é usado para fins profissionais, educacionais e entretenimento. Uma das questões mais intrigantes do WhatsApp é a velocidade com que as informações são difundidas através dele.
Mas não só isso. A grande capacidade que ele tem das pessoas acreditarem nas notícias que são veiculadas por ele. Através dele, as fake news tomaram uma proporção absurda, chegando a mudar um ponto de vista de uma grande parte da população de uma vez. E aonde a educação tecnológica entra nisso aí? Hoje precisamos de uma escola que não simplesmente use a tecnologia na sala de aula, mas que ela dialogue de modo que o que ela fala realmente está integrado com o que os estudantes veem fora da aula. E mais, oriente os estudantes a como usar essa tecnologia corretamente. A esse termo damos o nome de letramento digital. Ou seja, letramento digital não é só saber usar a tecnologia, mas usar a tecnologia de maneira crítica e tirando o maior proveito de seus recursos. Embora não seja consenso, atualmente a gente já começa a ter sinais da chamada Web 3.0, que é a utilização muito intensa da inteligência artificial para a interação com o usuário. Inclusive, nós temos o uso também do Big Data, que é a análise de grandes bancos de dados de informações dos usuários. Você me pergunta, que informações são essas? Todas as vezes que você acessa a internet ou que você utiliza seu smartphone, informações do seu acesso são armazenados em bancos de dados na internet. Então, eles utilizam essas informações para tomar decisões, né, privilegiadas, digamos assim. E o mais interessante é que esses recursos de inteligência artificial podem ser utilizados na escola. E já temos algumas empresas trabalhando com isso. Ou seja, a partir dos dados da interação do aluno com o sistema, ele consegue tomar decisões se o aluno está no caminho certo do aprendizado ou não. Então eu convido vocês a pensar fora da caixa. Vamos batalhar para um mundo onde escola e tecnologia andem juntas. Assim, vamos conseguir utilizar os computadores de maneira mais eficiente, tanto no trabalho quanto através das tecnologias ter uma qualidade de vida melhor. Uma certeza nós temos: a utilização de metodologias ativas vão contribuir e muito para alcançar esses resultados. Então vimos nesse vídeo que desde a antiguidade nós tínhamos pensadores preocupados com a qualidade do aprendizado. O que aconteceu foi na Idade Média, devido à Igreja, e agora na Idade Moderna, principalmente por causa do capitalismo, nós temos um distanciamento, né, desse tipo de aprendizagem e o foco no professor como aquele que passa o conteúdo e que o estudante que recebe esse conteúdo. Então está na hora de aprofundar essa discussão de educação e tecnologia. E eu convido vocês a participar, né? Esse canal tem esse propósito. Então, se você tem interesse em contribuir, já deixa o seu like, comenta aí sua opinião e vamos fazer parte dessa grande rede juntos. Até o próximo vídeo.